Antônio mandou assim pra gente, essa arte do Genji. Overwatch tá vivo ainda, galera? Bom dia, Marco e membros. Estou quase terminando essa ilustração e iria apreciar muito qualquer sugestão antes de finalizar, mas principalmente queria ajuda em relação ao planejamento e composição. Olha, nessa etapa, Antônio, eu não consigo falar sobre planejamento e composição porque você já está no render final. É uma fanart de Overwatch, mas o meu intuito com essa arte era fazer algo no estilo de uma splash art de League of Legends. Eu sei que as splashes de LoL têm uma perspectiva extremamente dinâmica e eu não tenho certeza se alcancei esse resultado. Olha, cara, eu acho que ela tá com uma perspectiva dinâmica, sim. O cenário tá muito bem pintado, parabéns por isso. O personagem também tá com um render bem legal. E eu acho que funciona. Eu acho que o personagem talvez pudesse ter um pouco mais de distorção, porque ele tá meio frontal, né, em relação à câmera. Mas eu acho que tá muito maneiro já. Eu acho que tá muito maneiro. Já funciona bem. O que eu ia recomendar pra você seria algumas dicas de acabamento e de pintura final, assim. Ó, acho que tá com um acabamento muito legal. Em vários momentos de sombra, você acabou ocultando informação, o que é muito bom para splash art, né? Você tirar essa ideia de fazer detalhe em todas as áreas, você fez detalhes mais nas transições de luz e sombra, o que é muito maneiro. Eu sinto que essa luz verde, ela não tá muito realista, tá? Porque parece que ela bate mais forte em alguns lugares, tipo nessa ombreira ou no braço, e em outras partes do corpo dele não tá tão evidente assim. Então, tipo, essa parte do fundo aqui, ela poderia estar bem mais verde, porque ela tá até mais próxima do dragão, né? Eu acho, não sei, acho que tá, né? Mais próximo desse dragão. Então eu sinto falta desse... Só dar essa refinada um pouco mais nessa luz verde que tá batendo no personagem. Eu acho que dá pra melhorar isso. Uma coisa que eu não gosto da composição é a gente ter a cabeça da personagem cortada aqui. Perdão pelo trocadilho, mas eu acho que ela tá muito próxima da parte inferior da imagem. Tem que tomar muito cuidado com esses elementos que você tá apoiando na parte do cantinho, assim, do seu crop. Coisas importantes não deveriam estar ali, porque a gente pode, sei lá, vamos supor que vai pra um banner de jogo e aí a gente tem essa imagem cortada, um crop aqui ou aqui, assim, vai ficar meio estranho, sabe? Eu daria mais respiro pra essa personagem, provavelmente traria ela um pouco mais pra cima, ou até, se possível, mostrar um pouco do ombro dela, ou mais distorção, não sei ainda o que daria pra fazer. Eu abriria um pouquinho mais essa composição, num geral, tá? De acabamento final, eu não sei o quanto que você planejou trabalhar nesses efeitos, mas eu gostaria de sugerir algumas coisas nesse efeito do dragão especificamente, que seria deixar ele menos opaco. Eu acho que ele tá muito sólido, ele não tá parecendo um espírito invocado pelo Genji, sabe? Eu acho que daria mais certo a gente até mover esse dragão um pouco, pelo menos essa parte final dele, mais próximo da lâmina, porque a gente tem um desenho assim. É como se o dragão estivesse saindo de trás. Eu acho que daria pra fazer ele realmente saindo dessa lâmina de alguma forma. Tipo isso, saca? Trazer essa cauda dele pra trás. E eu mudaria essa questão da opacidade do dragão. Eu gostaria de ver ele mais translúcido. Basicamente é isso, tá? O meu feedback vai ser basicamente pra isso. Eu traria um pouco desse céu entrando mais no personagem, né? Vai ser mais fácil pra você. Eu usaria uma máscara só pra ir apagando partes desse dragão. Ó. Começar a trazer mais desse fundo. E aí, pra fazer com que ele pareça translúcido, ou pelo menos que ele pareça esse espírito... eu já vi espíritos, eles são exatamente assim, tá? Tô brincando. Eu acho que valeria a pena você colocar uma linha externa, tipo, mais brilhante, um brilho mesmo, sabe? Um glow, como o pessoal no chat já falou. Imaginar que ele é etéreo. Pra ele ter esse aspecto etéreo,
Ele vai ter que brilhar. Eu imagino que você já ia fazer isso, tá? Eu tô só reforçando aqui. Não sei se você já tinha planejado fazer isso, mas com certeza é maneiro. Quebrar essas transições muito duras que você trouxe. Acho que vai ser importante. Tô fazendo aqui meio tosqueira de aerógrafo, mas aí você pode usar a ferramenta de borrar, de smudge tool. Mas ó, esse brilhinho aqui, ó, vai ficar show. Tem um jeito legal de fazer isso nos programas de pintura, que é você duplicar a imagem, certo? Você dá uma borrada na imagem. Então vamos colocar um Gaussian Blur aqui. Ok? E aí, com o Curves ou com algum outro ajuste, você dá uma clareada de leve, ó. Não precisa ser muito não, é só um pouquinho. Tá vendo? E coloca essa layer em Lighten ou, sei lá, dá pra experimentar outros modos aqui de clarear. Eu gosto do Lighten. Talvez eu tenha colocado muito blur. Vamos fazer de novo. Eu vou duplicar mais uma vez. Vamos dar uma clareadinha de novo. Vou colocar em Lighten. Filtro, Blur. Gaussian Blur. Deixa eu aumentar um pouquinho a saturação. E aí abaixa a opacidade, né? Esse tipo de filtro, esse tipo de efeito, é legal você controlar. Ué, por que não tá dando certo? Tá errado. Ah, boa. Obrigado, eu sou burro. Eu cliquei com Alt pra arrastar a layer e aí ele entrou nesse modo. Obrigado por avisar aí. Voltamos então. Desculpa a ignorância aí, pessoal. Eu tô começando nessa vida de arte digital agora. Espero que vocês compreendam, né, a minha imaturidade. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Dá uma clareadinha. Não, o Krita tá tudo certo. O problema tá do outro lado. Vamos em filtros, Blur, Gaussian Blur. Ah, deixa eu colocar isso em Lighten antes. Agora sim, Filter, Blur, Gaussian Blur. Ele vai pegar basicamente o que tá mais claro e revelar, né? Só tem que tomar um pouco de cuidado. Eu usaria uma máscara para não ficar completamente enevoada a sua imagem. Eu tiraria do personagem principal. Eu deixaria só para esses efeitos de brilho mesmo que você quer trazer. Ele dá uma estourada nesses blooms, né? Ele gera esse bloom. Enfim. Isso não invalida, né, essa passada a mais de brilho que você vai pintar. Eu usaria um verde limão meio amarelo para esse brilho externo, para deixar a parte interna mais esmeralda. Então é como se o brilho fosse um pouquinho mais amarelo do que a parte esmeralda. E eu vazaria um pouco dessas luzes. Eu gosto da layer de screen. Um pouquinho mais desses efeitos. E, ao mesmo tempo, eu tentaria criar... Eu não sei como que é exatamente o efeito do dragão do Genji, né? Deixa eu dar uma pesquisada. Mas até pra... Mesmo que não tenha no jogo, splash art, você tem que pegar o que já existe e dar uma aumentada, né? Você tem que dar uma melhorada nas coisas pra ficar mais cinemático, né? Então uma sugestão é você adicionar um pouco mais de partícula. Um pouquinho mais de partícula no efeito também do seu personagem. E essa partícula também pode estar brilhando, né? A ideia é que ela seja meio brilhante. É como se o personagem,
é como se o efeito do dragão tivesse meio se desfazendo um pouco, saca? Umas partículas mesmo. E eu deixaria esse céu bem mais estrelado também, tá? Eu acho que tá faltando um pouco de estrela nesse céu. Deixar ele mais detalhado. Deixa eu tirar esse efeito aqui. Cuidado, tá? Esse efeito de bloom, ele... facinho você perde a mão com ele. Essa polida com um soft brush depois é algo muito da hora, muito bom, muito eficiente. Efeitos de luz também. Trazer um pouco de efeito de blur pro cenário, acho que pode ser legal. Essas edges aqui, ó, que você fez, daria pra dar uma repintada também. Então esse telhado aqui, ele ficou legal, ele funciona na maior parte do telhado. Só que essas hard edges que você colocou aqui, que são a flat color de base que você colocou, rapaz, você precisa pintar por cima, tá? Pra trazer mais detalhe. Pra ficar com um nível de splash isso aqui, você tem que trazer mais informação. Tipo, pinta por cima. A textura é só a primeira parte que você aplica. Depois, tem que voltar por cima refinando essas transições. Pra não ficar parecendo, tipo assim, um gráfico low poly, sabe? Com baixo polígono. Isso aqui tem que ser ferrado, assim, sabe? Tem que voltar e se precisar pintar parte por parte, você tem que pintar. Tem que dar esse acabamento final nas transições. Ficou legal essa árvore que você pintou, ficou maneiro. Dá pra puxar um pouco mais, tem algumas coisas muito soltas ainda. Aqui. Especialmente nessas transições de luz e sombra. A sombra não tem problema ficar simples assim. Mas na parte que tá brilhando, você tem que voltar tirando essas flats. Não pode ter aspecto de flat, assim, sabe? Mesmo que seja só um rabiscado por cima, só pra você dar a ilusão de que tem detalhe aqui. E pensar também num valor intermediário pra você fazer a transição da luz pra sombra. Isso aqui é o seu trabalho agora, ó. É tentar trazer talvez um valor um pouquinho mais saturado e voltar polindo, dando mais acabamento pra essas transições aqui. Isso parece que não é nada, mas é só pra não ficar aquela transição seca de luz pra sombra. Eu gosto sempre de puxar um pouquinho da saturação, talvez pegar alguma cor secundária. Fazer essas folhas também voando, sabe? Imaginar que esse dragão tá movimentando o cenário, né? Ele tá existindo aqui como se fosse um vento forte. Então quebrar essas folhas aqui vai ser super legal pra melhorar o seu storytelling. Fazer como se fosse realmente um cenário que tá incorporado dentro dessa cena, pertencendo junto com esse personagem. Aqui dá pra dar uma limpada nessa árvore também. Mas dá pra fazer também as pétalas voando pra dar mais intencionalidade pra cena. Separação melhor de luz e sombra aqui. Você usou 3D ou você usou foto pra essas imagens aqui? Ó, o acabamento de recorte tá mal feito aqui também, ó. Cuidado com isso, ó. Provavelmente é foto que você usou, né? Cuidado que... Olha esse acabamento da flat aqui faltando. Volta, dá uma arrumada. Vai polindo que vai ficar maneiro. Usou 3D. Perfeito, cara. Ótimo, ótimo. Eu acho que pra esse passe, você tem que puxar um pouco mais só pra quebrar essa ideia de que foi feito no 3D. Mas não precisa passar o dia inteiro. É só ir quebrando as edges, quebrando as bordas desses objetos. Vai ficar muito legal, tenho certeza. E o próprio efeito do Genji também dá pra dar aquele brilho, né? Fazer o mesmo tratamento que eu falei. Minha recomendação pra você: pesquisa pelas cinematics do League of Legends.
e dá uma olhada no tipo de efeito que eles trazem nas cinematics. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, eu não sei se é essa aqui que eu queria mostrar, eu só peguei uma aleatória aqui, tá? Mas uma coisa que eu gosto dessas cinematics é, obviamente, o acabamento das texturas é muito bom, mas os efeitos visuais também. Olha, os efeitos de luz. Vou achar um aqui que vai ter alguma magia. Ó, magia. Você vai perceber as camadas. Olha o céu estrelado que eu tava falando pra você reforçar um pouco, puxar um pouco no seu. Olha os brilhos, os glows. Esse efeito de bloom na luz que existe. Nos efeitos visuais, olha como a gente tem as partículas que eu tava falando pra você. Não é só o desenho que tem um shape, né? O desenho desse efeito dando a volta na espada, mas são as partículas, as pequenas coisinhas que vão acrescentar bastante pro teu efeito. Ó, as partículas voando. Olha como é muito mais... É bem simplificado, né? Mas como a gente tem transições muito mais ricas de cores aqui, ela vai de um claro, um amarelo bem claro, passa por um laranja, vai um vermelho, vai para um violeta, vai para um azul e vira quase ciano. Tem uma transição de cor muito rica, né, nessas artes. Olha as partículas pequenas também. Então agora, eu sei que você já está encerrando ou que você já estava finalizando a tua imagem, mas saca só como dá para você puxar muito mais os efeitos visuais da sua arte. As texturas que você aplicou são muito legais, mas elas são só o primeiro passo. Para quem quer trabalhar com splash, para quem quer elevar o nível, precisa puxar ainda mais o nível da qualidade das artes. E essas referências aqui de cinematic são maravilhosas. O que eu faço quando eu tô entrando nessa mentalidade de pintar, eu entro nessas cinematics e eu fico printando todas as imagens que eu acho maneira. E situações de luz diferentes também. Ó, eu não consigo parar de falar sobre as partículas, ó. Os efeitos, ó, olha o brilho. Motion blur para gerar movimento, exatamente, Cledson. E até uma questão de blur que você pode fazer, que é um tratamento a mais, que pouquíssimas pessoas fazem, mas que eu acho que é muito maneiro, é de, por exemplo, deixa eu duplicar essa imagem aqui, é de, por exemplo, fazer um tratamento de edges que é um pouquinho a mais, tá? É de, por exemplo, sabendo que esse personagem tá na frente da espada, ou da bainha aqui da espada, você pode dar um blur só, um pouquinho de blur na bainha da espada dele. Eu tô usando aqui a ferramenta de borrar, mas pode ser um próprio blur mesmo, sabe? Então, se essa parte tá sobrepondo a outra, você pode dar um blur na de trás. Isso não é para todas as artes, isso não é uma coisa que eu acho que é essencial, mas ela dá um acabamento tão diferenciado para tua peça. Ó. Então, se isso aqui tá na frente, ela fica mais sharp, com transições mais duras, do que o que tá atrás. O que tá atrás tem uma transição um pouquinho mais suave. Para gerar uma sensação de efeito de desfoque nas coisas que estão atrás. Eu tô falando um monte de coisa aqui. Faz o que você conseguir fazer. A imagem tá ficando... Com certeza ela tá ficando muito legal, tá? Enfim, acho que é isso. Eu quero aplausos. Maneiro que você tá usando o 3D. Lembrando que temos o Blender Sem Frescura para Artistas 2D na nossa área de membros. Não sei se você já assistiu, mas recomendo... Você não, né? Você já tá conseguindo fazer coisas bem avançadas. Mas a galera que não manja, olha o que dá pra fazer com 3D de uma forma bem sutil, ó. Como ela fica bem incorporada na imagem e tal. Maneiro, cara. Bem maneiro. Puxa mais. Bora puxar essa arte aí. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer. E embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal, que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.